Boa tarde! Tudo bom com vocês? Mais uma sexta-feira e olha, gente, como tá passando. Já é a última sexta-feira do segundo mês do ano, fevereiro. Semana que vem já é março e como todo mundo diz que a vida começa depois do carnaval e quando o carnaval cai numa quinzena é em março, quer dizer que sexta-feira que vem iniciamos a nossa primeira live do ano? Não é, né? Mas iniciamos o nosso ano. E nós estamos vivendo um momento de muito estresse, de muita ansiedade. O mundo está caótico, estamos passando pela transição planetária, as pessoas acreditem ou não. A geopolítica está realmente bem acelerada, o tempo está acelerado. E temos aí uma agenda bem pesada em cima da humanidade. Para isso é necessário você ter um autocontrole, um autoconhecimento, um deslacre mental, saber bem o que você quer para a sua vida e como você quer a sua vida. Pela travessia todos iremos passar. A maneira como vamos passar é que vai diferenciar. Mas esses pensamentos que geram emoções vão refletir sempre, como eu digo, no corpo. Isso geram as doenças psicossomáticas. Você sabe o que é? Quais são as causas? Será que você conhece alguém com uma doença que seja psicossomática? Vou iniciar a live. O que são as doenças psicossomáticas? Você já ouviu falar em doença psicossomática? Antes de mais nada, é necessário saber assim que essas doenças apontam para uma relação bem próxima entre o corpo e a mente. E aí, como eu venho falando pela minha pós de saúde mental integrativa, não tem como separar. Mente e corpo trabalham juntos, pertencem ao mesmo grupo. Muito bem. O termo psicossomático vem da junção de duas palavras, que vem da origem grega. Psique é a alma e soma, o corpo. Então, essas doenças acontecem quando você tem algum desequilíbrio no seu estado emocional. Isso. E um acúmulo de fatores podem causar dores, problemas físicos, como por exemplo uma gastrite, uma úlcera, uma desbiose intestinal. Tudo isso a inteligência biológica, que é uma das ferramentas que eu trabalho, pode te ajudar a entender. Bom, essas doenças psicossomáticas, elas têm uma ligação direta entre a saúde emocional e física. E quando eu estou falando de saúde emocional, eu estou falando de saúde mental, tá? Lembrando que os nossos pensamentos podem ser os causadores de muitos problemas. Falamos o tempo todo com as nossas células, não temos consciência disso. Só que mandamos recados negativos, pensamentos pessimistas, principalmente quando não acontece exatamente o que a gente esperava, o que a gente queria. E nessa geração que vem vindo aí super mimizenta, que quer tudo imediatamente, do jeito que quer, na hora que quer, sem fazer muito sacrifício, o gatilho para a doença mental, para a saúde emocional ser deteriorada é muito grande, muito bem. Ou seja, quando há um sofrimento psicológico, de alguma forma, ele pode acabar o quê? Causando ou agravando uma doença física. Mas como saber se eu tenho uma doença psicossomática, Silene? Bom, geralmente primeiro percebemos o sintoma físico, porque estamos muito para fora, presos nesse corpo, nessa aparência, nessa matéria, até porque nós moramos nesse corpo de terceira dimensão, de altura, largura e profundidade. Muito bem, essas doenças físicas que a gente vai aparecer primeiro, que nós vamos perceber primeiro, a gente vai apenas investigar com um profissional na área da saúde, ver realmente, fazer alguns exames, vai num médico, né? Sempre a gente vai por aí. Depois a gente vai avaliar com um profissional da área se a causa pode ter algum fator, algum fator psicológico. Se você vem aqui numa consulta comigo, eu vou fazer uma avaliação e nesse bate-papo eu já vou, se eu achar que tem uma doença psicossomática, achar não. Se no meu investigação, na minha avaliação,
eu perceber, nós vamos fazer técnicas que vão levando a isso. E ainda, como eu disse, a inteligência biológica é uma ferramenta maravilhosa para você entender o que o seu corpo está te falando. Trabalho com epigenética e epigenética está acima da genética, ou seja, nós não estamos fadados ao nosso genoma. Nós temos uma escolha de ter um controle, de ter um estilo de vida que queremos, de ter um controle mental para não acionar, não ativar esses genes que podem continuar adormecidos se eu tiver uma predisposição genética. Mas aí é por isso que o psicossomático ativa tudo isso. Bom, essas doenças, elas encontram situações de estresse, de pressão emocional, e isso pode mudar a força dos sintomas, se é mais leve, se é mais pesado, de acordo com a maneira que a pessoa foi preparada para enfrentar adversidades da vida. Eu, por exemplo, fui. Tive uma mãe e um pai que me ensinaram a enfrentar as batalhas, que o obstáculo faz parte da vida e que eu tinha que transformar num degrau de aprendizado, de crescimento. E aí, com todas essas ferramentas, eu mudo a minha percepção e ressignifico. Por isso que fica mais fácil de ultrapassar, de vencer, de levantar e cair novamente. Que isso é o desafio da vida. Mas do jeito que eu vejo muitas famílias criando os seus filhos dentro de uma bolha, e se você pode ter sido uma pessoa criada dentro de uma bolha, longe da realidade da vida, dos desafios, essa super proteção, você tornar o seu filho um inútil, que não vai ter capacidade de administrar uma empresa, os negócios, a realidade e as adversidades da vida dele, é realmente um gatilho para a doença psicossomática. Mas o que causa a doença psicossomática? Vou dividir em dois fatores. Psicológicos primeiro. Podem ser por motivo, os fatores psicológicos podem ser motivo de desenvolver essa doença. Sim, em geral, mudanças significativas que nós vamos passando na nossa vida podem influenciar nisso. Eu vou falar algumas, por exemplo, problemas profissionais, excesso de trabalho ou pela falta de trabalho. O lado profissional mexe muito no psicológico. E aí, mexendo no nosso psicológico, a gente acaba ficando fragilizado. Traumas e eventos marcantes, problemas familiares, perda de entes queridos, traumas de infância. Por isso que é importante, em técnicas como a microfisioterapia, por exemplo, entender a programação metabólica, entender o que aconteceu, como o seu corpo foi criando camadas de proteção para você sobreviver a qualquer custo. E tudo isso pode nos deixar mais ansiosos, mais estressados, mais pessimistas, e aí nós vamos sendo o quê? Cada vez mais difícil de enfrentar a nossa vida. Violência psicológica, abuso, conflitos amorosos, bullying, principalmente na escola, na infância, violência doméstica. E olha que violência doméstica não é só bater, viu? Tem coisas que as pessoas podem falar que são bem mais pesadas do que um simples tapa. Não que eu seja a favor de bater, tá? Mas é que às vezes a gente acha que a violência doméstica é só apanhar, não é isso não. Tudo isso podem ser fatores de desencadear que devem ser considerados como causas de doença psicossomática. A ansiedade e a tristeza, elas, para muitas pessoas, elas não conseguem controlar. São sentimentos que disparam, que dá angústia, que dá medo, insegurança. E aí elas começam a se isolar do mundo. E isso vai piorando o quadro. Ao invés de tratar do problema, eu busco me isolar. Ficar quieta no meu canto, não falo com ninguém, me tranco no meu quarto, de preferência escuro, ou durmo muito para fugir da realidade, para fugir da minha vida. Você está fazendo isso? Outros fatores sociais também precisam ser avaliados quando os sintomas físicos aparecem. Por exemplo, pressões no trabalho, dificuldades financeiras, desemprego, histórias de prisões. Prisões podem ser prisões físicas, de a pessoa ser presa, alguém ser preso, ou de você se prender a situações, a pessoas, a fatos, processos judiciais. Quais são os sintomas? Sintomas psicológicos: estresse, ansiedade, impaciência,
problemas de concentração, sensação de cansaço, falta de energia, dificuldade para dormir. É raro isso hoje em dia, não é? Por isso que a fisioterapia integrativa é tão importante, porque quando o seu organismo explode, que você não consegue dormir, que você vai inflamando o organismo, até mesmo com seus pensamentos, fica sem energia, sem cansaço, você desinflama esse organismo, faz uso de equipamentos de alta tecnologia que vão estimular essa mitocôndria desses órgãos drenadores primários, vai te dar mais pique, mais energia. É necessário tratar do físico quando ele explode, sim. Sintomas físicos como taquicardia, dor de cabeça. Terapia manual ajuda muito em cefaleia tensional, mas precisa perceber o que está causando, qual está sendo o gatilho de você repetir. Nem sempre é enxaqueca, às vezes é tensional, de tensão que você está vivendo. Dores nas costas, nos braços, nas pernas, tudo tem um significado pela leitura biológica, o que o seu corpo está te falando, pela lateralidade, se é parceria, se de repente é ninho, em qual camada do cérebro isso foi marcado, é proteção? De repente é baixa autoestima, relação territorial, é sobrevivência? O que está mexendo? Quem é o predador no seu caminho, no seu território? Tudo são percepções que a gente tem que entender o que o seu corpo fala. Então, pode ser dor nas articulações também, autodesvalorização, baixa imunidade, queda de cabelo, insônia, tensão muscular, problemas no estômago, uma contrariedade indigesta, falta de ar, tontura. Está se sentindo atordoado, não sabe que rumo tomar, é muita informação, estou ouvindo o que eu não quero. São causas psicossomáticas, pensamentos gerando emoções, interferindo nesse eixo hipotálamo, hipófise e suprarrenal, desregulando todos os nossos hormônios, entrando em simpaticotonia, luta ou fuga para sobreviver a qualquer custo, através do nervo vago, disparando tudo. E aí, se você tiver um controle disso, você tem como transformar, mas isso eu falo daqui a pouquinho. Há muitos tipos de doenças psicossomáticas, elas são de vários tipos, várias causas, e elas podem, a maneira que elas vão se manifestar vai variar de pessoa para pessoa. Mas o mais importante é você entender que essas doenças podem afetar qualquer um de nós. Eu, você, qualquer um ente querido. Bom, vamos lá. Sistema nervoso, como enxaqueca, dor na vista, dormência, formigamento, simulação de doenças neurológicas, são doenças psicossomáticas, entendeu? Pele é território, é contato, que eu tenho toque, eu não tenho repulsa, me separei. Como está essa relação territorial? Doença de pele é doença psicossomática, irritações, coceira, alergia, problemas dermatológicos, psoríase, vitiligo, melasma, tudo isso tem um acne, a região do corpo, o que o teu corpo está te falando. Lógico que tem uma superinflamação, mas essa inflamação pode ser pelos disruptores endócrinos, pelo estilo de vida, pela má alimentação, mas por seus pensamentos ruins. Pense nisso. Bom, tudo isso é provocado pelo sistema nervoso. Músculos, articulações, dores, tensões, contraturas, os tender e trigger points, as fáscias, que eu trato tanto em terapia manual, que quem me acompanha vê. Fáscias são um sistema de comunicação, ela reveste o nosso corpo inteiro. E aí, quando alguma coisa não comunica bem, criam os pontos de dor localizado, gatilho, cria uma aderência, uma contratura, você está travando. Percepção, mente falando com a célula, mandando uma mensagem ruim, de eu não sei o que eu faço, eu não sou capaz, eu não consigo, tudo acabou, não vai nada dar certo. Eu tô mal, eu tenho muita dor, eu tô doente, eu não tenho jeito. Olha o que você tá falando para sua célula. E sua célula vai falar, ok, vamos ficar doente. E você não muda o comportamento e o pensamento e elas falam, ok, vamos ficar cada vez mais doentes. Dor de garganta. Claro que eu tô falando de doenças psicossomáticas, tá, gente? Existem outras causas, mas o tema hoje é outro. Então, vem na mente e interfere em tudo isso. Inflamação nas amígdalas,
O que você está tendo que engolir? Engolir choro, engolir palavras, não pode falar? Para quem? Onde? Toda essa percepção, uma sensação de nó na garganta, como se estivesse fechando a garganta, está tendo que engolir o que gostaria de cuspir. Sistema circulatório, dor no peito, palpitações, pressão altas, sintomas percebidos, por exemplo, no infarto ou numa síndrome do pânico. Sistema respiratório, falta de ar súbita. Estômago, contrariedade indigesta, dor no estômago, náuseas, gastrite, úlceras. Porque conforme você não vai tratando, vai piorando, vai gerando gatilho e fica rodando cíclico, ativado cíclico. Intestino, prisão de ventre. Ou então você tem uma diarreia, síndrome do intestino irritável ou intestino preso, sistema urinário, excesso de urina, falta de fazer xixi, dor, ardor, como está o cheiro dessa urina, uma dificuldade para urinar, está marcando o território? O que o seu corpo está te falando? Dificuldades sexuais, sim! Uma diminuição no seu desejo sexual, na alteração no ciclo menstrual, impotência, dificuldade de engravidar, tudo isso não é só isso, existem disruptores endócrinos, existem hormônios, mas existe um emocional, uma mente que pode estar por trás de tudo isso. Esse é o tema da nossa live hoje. Isso é o que? Somatização. E o que é uma somatização? Quando os sintomas físicos aparecem, mas não existe uma doença orgânica. Isso indica que a causa dos sintomas pode ser emocional. Então, de repente, você tem um enjoo, mas não tem um motivo, não comeu nada que fez mal. Pode ser uma contrariedade indigesta. Estou dando um exemplo. Por exemplo, a síndrome do pânico. A pessoa tem um grande mal-estar, tudo ao mesmo tempo, um mal-estar físico. Ela tem dor no peito, uma sensação de morte, dispara o coração, náusea, tontura, falta de ar. Tudo isso, entre outros, são sintomas físicos, mas o que tem por trás? Esse medo de morrer e não está tendo nada. Síndrome do intestino irritável também é um tipo de somatização. Claro que você pode estar com o seu microbioma inflamado, você cheio de bactérias ruins, um estilo de vida ruim, mas falando na mente, a mente interfere sim, a condição, o funcionamento do seu intestino é alterado por causa de uma questão de neurotransmissores. Mente, cérebro, sistema nervoso central e periférico se comunicando, ou esses pares de nervo craniano, nervo vago, nervo frênico, que estão mandando que tipo de mensagem? Está funcionando direito? Está sendo estimulado? Então, o médico não encontra nenhuma doença física, porque os sintomas vêm do quê? Do psicológico. Então, isso é bobagem, tá querendo chamar atenção, imagina, entende? Mas como eu posso evitar uma doença psicossomática? Como eu posso evitar ou como eu posso tratar uma doença psicossomática? Autoconhecimento. Em primeiro lugar, você deve saber quem é você, os seus valores, os seus limites, a sua história, os seus defeitos, as suas qualidades. O autoconhecimento é a base de tudo, entrar em contato com o seu eu interior, nesse mundo tão para fora, ir para dentro. Inteligência emocional, sim, usar as suas emoções de uma forma inteligente, ressignificando, mandando mensagens positivas, mind self. Conversar, trazer à sua mente um controle mental para o momento presente, você controlando, respirando e mandando uma mensagem positiva, tudo vai dar certo, já deu, eu vou conseguir. Mude a percepção, ressignifique, liberte-se do seu passado. Quem fica preso no passado não consegue andar e de repente você tem que perdoar, você tem que mudar o seu comportamento, a sua percepção. Uma sessão de inteligência pode te ajudar muito a entender o que o seu corpo está te falando. É uma das ferramentas mais importantes para isso. Pratique o auto-amor. Cuide de você, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se você não se ama, como você vai amar o próximo?
Como você vai conseguir praticar esse amor de Deus? Você não se cuida. E amar-se, se cuidar, não é egoísmo. Entende? É auto-amor, é muito diferente. Pratique o auto-amor. Perdoe a si mesmo, perdoe os outros. Às vezes a dificuldade em perdoar a si mesmo e se olhar e saber: eu errei, eu não fui legal, eu fiz isso, eu não devia ter feito, mas eu me perdoo, eu tinha outra imaturidade, eu tinha outro pensamento, eu não era assim, agora eu entendi. Perdoe-se e perdoe aos outros. Liberte-se do seu lixo mental, porque só faz mal a você. Só você fica preso nesse pensamento ruim, nessa vibração pesada. Controle a sua respiração. Tenha uma respiração consciente, perceba o seu corpo, como está agindo. Controle o tempo. Cheira uma flor, sopra uma vela, respira devagar. É muito útil você saber controlar a sua respiração para prevenir doenças psicossomáticas. Busque a ajuda de um especialista. Sim, em dias que assim andam tão difíceis, no meio de tantas dicas, é normal a gente assim mesmo não encontrar as respostas, não saber lidar sozinho, não saber ressignificar, não conseguir se sabotar e não conseguir se autoconhecer, não saber por onde começar. Busque ajuda profissional. Eu trabalho com algumas ferramentas que podem ajudar muito na prevenção e no tratamento da doença psicossomática. Como eu falei em vários momentos da live, inteligência biológica. Nós temos uma inteligência biológica que luta para sobreviver a qualquer custo. Ela entra em luta ou fuga conforme recebemos um impacto, um acontecimento inesperado. Dispara o nosso sistema nervoso autônomo, aceleramos tudo, desregula através daquele eixo as glândulas e os hormônios, e aí a gente entra num ciclo vicioso de doenças. Mas quando passa, sobrevivi. Você vai para a caverna lamber as feridas, porque o seu cérebro é primitivo. É onde vem os sinais, os sintomas, as dores, inflamação, febre, úlceras, tumores. É necessário ressignificar, entender o que o seu corpo está falando. E só a inteligência biológica pode te ajudar a entender de uma forma clara e curativa. Microfisioterapia. Eu trabalho com essa técnica, falo sempre dela, é uma fisioterapia quântica, física, emocional, libera suas cicatrizes físicas e emocionais, patológicas, quânticas. Você entende a sua programação metabólica, saem as datas, dá para liberar e o seu corpo entra em autocura. A terapia manual evolutiva também, ela tem mapas somente de psicossomático, de somatização, de feridas emocionais profundas. Você já pensou? Ficou tão mal que pensou em se matar? Tentou? Ou pensou em matar alguém? Tudo isso sai e pode liberar, tirar do seu corpo essa impressão, essa sensação. Terapias quânticas orientais, que é uma acupuntura quântica que equaliza o ser biológico, somos energia e vibração, e com esses pensamentos desequilibramos, desafinamos o nosso corpo, que é um instrumento. Assim como o piano, o violão, é necessário pela vibração equalizar. Diapasão, tigela tibetana, óleos e sprays vibracionais, liberando, mudando, ressignificando, respirando. Respiração consciente, tridimensional, controlando a sua vida, os seus pensamentos, controlando o seu sistema nervoso autônomo, a sua variabilidade da frequência cardíaca. E reprogramação mental, onde trabalhamos o autoconhecimento, trabalhamos o autoamor, ajudamos a ressignificar e entender toda a nossa história. Depois que a gente entende, se conhece, trabalhamos com visualizações terapêuticas para vencer os medos, para perdoar, para ressignificar. Você tem que buscar ajuda. Doenças psicossomáticas. Deu para entender? Quase tudo. Doenças autoimunes, doenças de pele, fibromialgia, muitas dores do seu corpo. O que a sua mente está te dizendo? Um grande desgaste ósseo, artrose, artrite, autodesvalorização.
de repente uma hérnia de disco. Não é só postura, não é só falta de exercício ou exercício errado. Tem muito da sua percepção. E você pode se ajudar com técnicas e ferramentas. Eu espero que você tenha realmente uma boa reflexão. Se você perdeu alguma parte, eu vou deixar aqui no canal da doutora Silene Paz, no YouTube e no Instagram daqui a pouquinho. E a semana que vem a gente está de volta. Que você possa conseguir ressignificar a sua vida. E se precisar de mim, eu estou aqui. Tchau, gente. Muito obrigada. Até a semana que vem, viu?